texto, diga, eu preciso fazer? Eu preciso colocar os elementos pré-textuais, né? Que é capa, folha de rosto, né? O sumário. Então, como você vai fazer isso? Está lá com o seu texto. Aqui eu já vou inserir, né? As páginas que eu preciso. Então, eu vou vir aqui inserir e já vou colocar aqui uma página em branco, né? Colocar 3 logo, só para ver. Então, é isso mesmo. Então, 1, 2, 3 e a 4ª página com o texto. Tá? Então, viram ali que eu fui inserir, né? Fui inserir aqui e coloquei página em branco, tá? Então, é só marcar os locais aqui para vocês não confundirem. Então, inserir, eu coloquei o que eu precisava, tá? Então, vamos lá. Mas, para facilitar a vida, né, antes de começar já a formatação de capa e tudo mais, é interessante a gente já memorizar aqui a formatação do texto, tá? Então, vou selecionar o texto todo. Então, vocês devem selecionar o texto todo. Deixa eu descer aqui até o final dele. Então, selecionei o meu texto. E aí eu vou fazer o quê? Vou lá na aba Página Inicial. E eu preciso trabalhar a norma da ABNT, ela diz que a letra não pode ser, né, por exemplo, Calibri. Né? Então, a letra ela precisa ser Arial ou Times New Roman. Né? Então, vou colocar essa daqui é a Times New Roman, né? E essa daqui é Arial. Tá? Então, vou colocar na Arial. O texto, então agora vocês viram que mudou já o tamanho das letras significativamente. E a letra ela precisa ser no tamanho 12. Tá? Então, letra no tamanho 12. Arial, tamanho 12. Precisa estar também, pessoal, justificado. Para você justificar, então percebam aqui que a gente tem nesse espaço aqui toda a configuração de fonte, né? Tá aqui escrito fonte, então colocamos Arial, tamanho 12. E nesse outro espaço aqui, a gente tem as configurações de parágrafo. Então aqui nas configurações de parágrafo, a gente está vendo que o texto ele está alinhado à esquerda. Tá vendo como ele está todo alinhado à esquerda? Né? Então, o texto a gente precisa colocar justificado, que é esse último aqui, ó. Então, tem este modelo, que é à esquerda, tem este outro, que é centralizado, esse alinhado à direita, e esse que é justificado. Ó como a aparência do texto ela vai mudar. Né? Então, já ficou mais ajustado aí, tá? Aqui nas configurações de parágrafo, a gente tem que lembrar o seguinte, o parágrafo, né, ele precisa constar do documento escrito. Então, perceba que aqui a gente começa, né, junto da margem, digamos. É como no caderno de vocês, precisa ter aquele espaço inicial de parágrafo. Então, você clica aqui no cantinho, você clica aqui nesse cantinho, tem uma setinha para baixo, ele vai te abrir outras ferramentas, né? Então, você vem aqui e vai na opção especial, ó. Tá lá, justificado, legal, é o corpo do texto, né? Então, você vem aqui, ó, em especial, e você coloca primeira linha. O recuo, né? Então, primeira linha, o recuo ali de parágrafo na primeira linha, aqui em 1,25, tá? Não é 1,25. E dá OK. Olha o que ele fez. Percebe? Então, você não precisa mais ficar preocupado em dar tab. Ele já colocou o espaço do seu parágrafo. Tranquilo até aqui? Né? Tudo em ordem. Mas acaba aí? Não acaba. Então, você já deu, né? Já ajustou ali o recuo de parágrafo em 1,25. Você precisa vir aqui e colocar o espaçamento entre linhas, né? Então, você precisa colocar em 1,5, tá?
Geralmente está em 1, você precisa colocar em 1,5. Então, perceberam que a gente tem aí o recuo de parágrafo, né? E a gente ajustou aqui para espaço de 1,5, né? Entre linhas. Então, tem aluno que fala, nossa, professor, mas o meu texto, então, que ele era pequeno, ele vai render bastante, né? Realmente. Realmente, quem acha, mas eu escrevi tão pouco, na hora que você formata, você percebe que esse texto aí, esse pouco que você conseguiu produzir, de certa forma ele vai render bastante, tá? Só deixa eu selecionar aqui de novo. Então, texto selecionado aqui. Falta uma última coisa, então já vamos resolver a questão das margens, né? Então já vamos mexer nas margens. As margens, bastante simples aí de lembrar, né, qual que é a regrinha. A margem ela precisa estar com 3 centímetros no lado esquerdo e 3 centímetros na parte superior, né? Por que isso? Porque se, né, a escola for imprimir o trabalho de vocês para colocar lá na biblioteca, né, como a gente faz, vocês vão, se você deixa o texto muito próximo aqui da margem, na hora que perfura a folha de A4 para fazer a encadernação, isso daqui fica muito próximo do espiral, né? Ou pode correr o risco de perfurar e estragar parte do seu texto, né? Então, por isso a gente dá um espaço aqui de 3 centímetros na margem esquerda, 3 centímetros na superior, 2 centímetros na direita e 2 centímetros na inferior. Então é só lembrar, né? Margem é 3322, né? Só lembrar disso aí que vocês não se confundem. 3322, lembrando que 3 vai ser o lado ali onde vai ocorrer a perfuração, né? Então, cadê layout? Então, vocês vão aqui na aba layout, tá? Vão em margens, clica em margens, e aí vocês verificam, ó. Aqui eu já tenho a minha última configuração personalizada, já foi com a superior em 3 centímetros, né? E a esquerda em 3 centímetros. A direita, né? No caso, em 2 centímetros, e a inferior em 2 centímetros. Mas se o de vocês, provavelmente, né? Vocês não fizeram nenhuma configuração específica, então vocês precisam vir aqui onde está margens personalizadas. Tá? Então, no final, você pode personalizar. Aí você clica lá em margem personalizada e você vai colocar essa configuração. Né? Então, superior aqui, ó, 2,5. Você pode ir tanto pela setinha como você pode digitar. Né? Vou colocar logo superior 3. Esquerda, já está ali 3, né? Inferior, está 2,5, vou colocar 2, né? E direita, 2. Então, viram aqui, ó, superior, 3 e esquerda, 3. Inferior, 2 e direita, 2. Fez isso? Não mexe na orientação, deixa como retrato, não é paisagem, né? Deixa como retrato, tá? E pode dar um OK. Então, aqui a gente já tem, né, o espaçamento correto. Tá com dúvida? É só observar aqui na régua, ó. A régua já está marcando os 3 centímetros da esquerda e os 2 centímetros da direita. Até aqui, margens OK? Podem escrever aí no chat. OK. Margens, beleza, então. Então, margens está OK, vamos continuar. Então, você fez aí as margens. Agora vamos... já vamos pensar aqui no sumário, né? Então, para a gente ter um sumário automático, o jeito mais fácil já é selecionar os seus títulos, né? E colocar eles no nível correto. Então, vamos lá.
Vou pegar esse texto aqui, lembrando que esse texto, ele é randômico, tá? Ele é aleatório, tá? Deixa eu dar um enter aqui. E vou colocar um título para ele. Então, vou colocar como teste 1. Vou pegar outra parte aqui desse texto. Deixa eu ver, são 8 parágrafos, então 1, 2, 3, 4. Então, quinto parágrafo, eu jogo aqui uma quebra de página. Então, aqui nessa quebra de página, essa quebra de página me jogou o texto para outra folha, tá bom? Então, vou incluir aqui, o título vai ser teste 2. Então, meu trabalho, ele tem, né, dois títulos aí, né, dois títulos interessantes, teste 1, teste 2, tá? Um tá para cada folha, aí, ok. O que vocês vão fazer? Seleciona, né, vocês vão selecionar o título de vocês, e depois que vocês selecionarem, vocês vão em referência, tá? Então, vocês vão selecionar aqui o teste 1, que daqui é o exemplo de título, e vão clicar na aba referência. Lá em aba referência, né, vocês vão clicar aqui, adicionar texto, e coloca em nível 1. Coloquei em nível 1. Tá vendo? Ele ficou em azul. Tá? Então, vamos formatar isso aqui. Eu não quero azul, né? Então, você vai lá na página inicial, vamos colocar em Arial, vamos colocar em negrito, né? Esse Nzinho aqui. E agora só deixa eu lembrar tamanho de título. Se eu não me engano, o título de corpo de texto ele vai seguir o padrão 12. Só um momentinho, gente. Sim, vamos manter no tamanho 12. O que vai mudar aqui, basicamente, é que ele vai estar em negrito. Eu não quero que ele esteja, né, destacado em azul, eu quero ele no automático, né? Então, fica assim. Quando você fez isso, galera, né? Quando você fez essa formatação, você vai observar que aqui, na régua de ferramentas, a gente tem os estilos, né? E aqui eu tenho o título 1. Então, vocês vão vir aqui em título 1, vão clicar com o botão direito do mouse, né? E vão na opção atualizar título 1 para corresponder à seleção. O que significa? Toda essa formatação que a gente fez de colocar em Arial, 12 negrito, né? E na cor automática, na cor preta, né? Quando você vem aqui, clica em atualizar uma referência de título. Então, tá vendo? Teste 1, já alterou aqui, não está mais azul como estava antes. Aí vocês podem ir nos outros títulos do trabalho de vocês. Então, vou pegar aqui esse teste 2, e vocês podem clicar aqui em estilos, porque vocês já salvaram, né, no estilo que vocês precisam. Então, já apareceu no formato que a gente quer. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar de novo e vou mexer na formatação aqui desse título. Eu quero modificar. Então, você clica lá em modificar, vou mostrar de novo. Você vem aqui em títulos, né? Título 1 que você alterou, clica com o botão direito, em vez de atualizar, eu estou indo aqui na segunda opção, que é modificar. Cliquei em modificar, aí está lá o nome título 1, né? Eu posso perceber, que está do jeito que eu deixei, Arial, 12, automático, está aqui em formatar, Então, para vocês inserirem uma numeração antes desse teste 1, vem aqui embaixo em formatar, tá bom? Clicou em formatar, aí vocês têm aqui fonte, parágrafo, tá? Coloca a numeração. Vem nessa primeira opção aqui, tá bom? Então, o número, pontinho, né? 2 pontinho, 3 pontinho. Então, vem nessa primeira.
De repente, se vocês quiserem colocar aqui em si algarismo romano, eu não vi nenhuma regra que proíba, tá? Mas pode utilizar essa primeira aqui, que é certeza que não vai dar problema. E aí dá OK. Percebe, ó, que ficou 1.teste1. Vai lá, dá um OK. Beleza, é o seu primeiro texto. E aqui os demais já vão aparecer, né, com a numeração antecipando. Tá? Viram que aqui no texto 2, ó, nem apareceu, eu nem precisei colocar o número 2, já foi no automático. Tá certo? Deixa eu dar um espaço aqui. Texto formatado com margens, o tipo de letra correta, né? Então tá tudo em ordem aqui. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa capa? Então vamos lá para a capa, então. Capa, eu já tinha reservado a folha, né? Lembrando que eu já tinha reservado a folha. Deixa eu pegar aqui já fazer uma colagem para ir mais rápido. Então, joguei aí, nessa capa, nome da escola, né? Nome do curso, que é ensino médio, aluno, entendam, deixa só aluno A, entendam que aluno, né, vai ser o nome de vocês, tá? Então, aluno A, quando vocês colocarem o nome dos colegas no trabalho, coloca um embaixo do outro em ordem alfabética, tá? Então, não coloca a Zumira antes da Aninha. Então, a Aninha é antes da Zumira, tá certo? Acho que a gente nem tem nenhuma aluna com o nome Zumira. Que bom, os pais têm bom gosto. Aí vocês têm aqui, o título do trabalho, né? Título do trabalho é o nome que vocês deram para o trabalho de vocês. Lembrando que se houver subtítulo, ele vai embaixo e não vai, né, em caixa alta, tá? Ah, verdade, caixa alta, tá? Caixa alta é esse tipo de letra, tudo maiúsculo. Então a gente chama de caixa alta. Aí, cidade e ano, tá certo? Então, basicamente, vai colocar aqui Arial, né? Lembrando que tudo é Arial. Deixa eu já ajustar. Arial 14. Tá certo? Então, o título, vamos colocar tudo centralizado. Então, lembra lá, ó, em parágrafo, tá? Vai na opção aqui, centralizado. Olha como fica o texto. Né? Então, vocês podem aqui dar um espaço. A ideia é distribuir a escrita da capa de uma forma que o título ele fique no centro, tá? Professor, Oi. Pode vai falar. no rodapé e no cabeçalho o nome da escola, cidade e ano, ou é só na capa mesmo? Não, vai na capa mesmo. O rodapé a gente só vai inserir número, tá? Ah, beleza, então, obrigada. Então, deixa eu ver se ficou bem distribuído isso aqui. Não tem que ficar bem... Bom, agora tá certo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Acho que o título tá... Vamos visualizar isso. Acho que está bem distribuído a proporção aí. Mais um Enter aqui. Deixa eu subir aqui um pouco. Bom, então,
Desculpa, estou esquecendo de uma coisa. O título vai em negrito. Lembrei de algo. Pronto. Então, o nome da instituição, ensino médio, né? Aluno, o nome do aluno. Lembrando que aqui é o aluno A, então se fosse aluno B embaixo, aluno C, e assim sucessivamente. O título do trabalho ele fica mais centralizado mesmo no meio exato da folha, né? Então, a gente vai pela aproximação. Geralmente, vocês podem ver que eu dei aqui, acho que cerca de uns 7 espaçamentos, né? Então, dá uns 7 cliques no Enter, né? Até aqui para o nome da cidade também. Então, o trabalho de vocês vão dar o nome específico, os nomes, aqui vai o nome de vocês. Cidade, lembrando, Taboão da Serra, né? Coloca o estado SP e o ano, que é 2020. Deixa eu já colocar aqui o ano, tá? Então, ano 2020. Beleza. Posta capa, a gente tem aí a folha de rosto, né? Então, folha de rosto, ela vai o nome do aluno, o título do trabalho. Peraí, deixa eu já resolver isso aqui. Para facilitar a vida. Só um momento, já fazer um cola aqui. Vamos lá. Ó. Tudo isso vamos centralizar? Centralizamos. Então, nome do aluno, título do trabalho você mantém, né? Aí vocês têm essa descrição aqui. Essa descrição, ela é basicamente para que serve, né, esse trabalho, o objetivo desse trabalho. Então, eu coloquei aqui trabalho coletivo de pesquisa e autoria para a conclusão do ensino médio, mas não existe nenhuma descrição padrão, tá? Então, a gente nunca colocou nenhuma descrição padrão. Então, beleza. Vamos colocar em 14, Arial 14. Cidade e ano também, Arial 14. E esse texto, ele vai ficar no tamanho 10, tá? Então é Arial 10. E o que a gente vai fazer agora? Aqui, texto, né, que descreve aí o objetivo do trabalho, né, onde tem o nome do professor orientador, ele fica recuado à esquerda, ele fica recuado à direita, né, com essa letra aí no tamanho 10, Arial tamanho 10. Só que tem uma numeração aí de parágrafo. O espaço que a gente vai dar é de 8 centímetros do parágrafo. Então, seleciona, vai em parágrafo, clica aqui no cantinho para abrir o restante das configurações, tá? Aí a gente vai colocar esse recuo à esquerda em 8 centímetros, tá certo? Não é centralizado, é justificado. Então, perceberam? Essa parte da descrição, ela não pode ficar centralizada. E aqui ela está com tamanho 11. Vamos reduzir para 10. Tá? Reduziu para 10. E aí segue esse mesmo layout aqui da capa. Tá? Então, dá um espaço aqui do nome de vocês, né, para o nome da escola e o curso. Deixa o título mais ou menos no centro da folha, tá? Dá um espaço da descrição para o título e dá um espaço também do título aqui para a cidade e o ano. Acho que dá para dar mais um... Não, passou para outra folha. Deixa eu reduzir aqui. Acho que está bem espaçado, né? Acho que está no centro aqui. Beleza, então temos a capa. Agora, a capa, folha de rosto. Agora a gente vai para o outro elemento, né, obrigatório, que é
justamente o nosso sumário, tá? Então, a gente tem essa folha aqui reservada para sumário. Só que, ó, percebam o seguinte, viram que tem duas folhas aqui? É que como a gente deu os espaços, né, para centralizar título, né, cidade, ano, como a gente configurou as duas primeiras folhas, esse tanto de espaço que a gente deu, já acrescentou folha a mais aqui, ó. Ampliou a quantidade de folhas que a gente tem. Então, a gente precisa aqui tirar essas folhas. Só um momento, precisa para o sumário. Né? Tinham duas, vamos deixar essa daqui que é a folha que a gente precisa. Então, beleza. Temos essa folha, a gente precisa incluir o nosso sumário. Tá? Vamos incluir o nosso sumário. E de que forma a gente faz isso? Basta vir aqui na folha que a gente tem reservada para sumário, que vem depois da folha de rosto. Então, deixamos essa folha aqui. Tinham duas que surgiram por causa dos espaços, né? Deixamos só a que a gente precisa. Agora, lembra lá no início da explicação que eu pedi para vocês selecionarem o título, né? E colocar ali na referência, né? Adicionar texto, e eu pedi para colocar em nível 1, né? Eu pedi para vocês colocarem em nível 1, vocês, né, clicariam aqui na referência, iriam lá, né, depois de selecionado o texto, ó, lembrando aqui, eu pedi para selecionar, aí vai em referência, aí vai lá adicionar texto, aí coloca, ó, nível 1, tá vendo que já está marcado aqui? A gente fez isso lá no início da explicação. O que acontece? Aqui, quando a gente olha na aba inicial, né, a gente tem essa marcação do título 1, né? Então, como ele já está adicionado, a gente pode utilizar o esquema do sumário automático, que isso daí é o outro pulo do gato. Então, né, a outra tática para não ficar quebrando cabeça. Você não vai vir aqui, né, e escrever sumário, por exemplo. Você não precisa disso. Uma vez que você já selecionou seus títulos, você vai lá na mesma guia, que se chama referência, e você vem aqui, ó, em sumário, clica, e você coloca sumário automático. Pode colocar esse primeiro aqui, ó. Tem outros tipos, tá? Pode colocar esse primeiro. Clicou nele, ó lá. Ele já apareceu automaticamente para vocês, com a numeração e os títulos que a gente tinha lá, ó. E o número da página aqui, ó, 4 e 5. Tá vendo? Ó, vocês não precisam vir aqui, deixa eu subir um pouquinho esse texto, vocês não precisam vir aqui, né, confirmar em que página que está, para ir lá no seu sumário, digitar, ficar colocando esses pontinhos, não. Então, lembra disso. Lá no início pega o texto que vocês têm, o texto que vocês criaram, pega todos os títulos que vão ser base do seu trabalho, seleciona os seus títulos, né? Os títulos importantes, não vai pegar qualquer texto à toa. É título que vai ser referencial, como se fosse o título do capítulo de vocês, né? Seleciona, vai lá em referência, aí vai adicionar ao texto e clique em nível 1. Aí vocês fazem a configuração, coloca Arial, né? Arial 12, negrito, tá certo? E aí vocês vão, justamente depois que fizer essa configuração, clica com o botão direito aqui em título 1, né? Clica com o botão direito, aí vocês lembram, vai lá em atualizar, né? Faz atualização, faz a modificação, né? Deixa direitinho aí, que isso tudo vai ficando salvo. Para quando vocês precisarem criar o sumário, vocês já têm a folha reservada, é só ir na folha em branco que vocês reservaram para o sumário, vai na mesma guia referência, vai aqui em sumário, ó, e clica em sumário automático 1. Aí ele já vai aparecer para vocês. Então, como a gente coloca número de página? Número de página não conta a capa, ignora a capa, começa a contagem da folha de rosto. Então, se folha de rosto é 1, sumário é 2 e... Opa, subiu aqui. O texto aqui, ele vai começar, que seria como se fosse nossa introdução, né? Deixa eu alterar aqui, vou colocar isso aqui como introdução.
Em vez de teste 1, eu vou colocar como introdução. Então, o texto, né, a numeração, ela vai aparecer na nossa introdução, mas você começa a contar a partir da folha de rosto, tá? Então, lembrando, capa ignora, introdução é 1, sumário é 2, introdução vai ser 3. Agora, então, vendo esse espaço aqui no início da folha, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então, vendo esse espaço aqui ó, entre a introdução e o limite da folha, isso daí é o que a gente chama de cabeçalho, tá? Então, dá 2 cliques. Ó, dei 2 cliques. Estão vendo aqui, ó, rodapé, cabeçalho, tá bom? É só para vocês entenderem essa parte, que tem gente que nunca mexeu nisso. Clicou de volta na folha, né? Volta para a visualização normal do documento. Mas onde que a gente vai fazer a alteração? A gente vai fazer a alteração aqui no sumário, né? Então você clica na folha do sumário e no sumário você coloca justamente uma quebra de seção, tá? Quebra de seção. E onde que vocês fazem isso? Ó? Então na folha sumário, tá? Vocês vão vir aqui na quebra de seção, vocês vão em layout. Então, a gente utilizou muito referência, tá? Ignora a referência agora, vem do lado dela, que é layout, e vocês vão vir aqui, ó, em quebras. Tem margem, orientação, tamanho, coluna, vocês vão vir aqui, ó, em quebras. Clicou em quebras, vocês vão vir aqui, ó, quebras de seção, e vão clicar nesse próxima página. Então, o que está escrito aqui? Ó? Inserir uma quebra de seção e iniciar a nova seção na página seguinte. Então, o que significa isso? O seu documento ele passa a ter 2 seções. Seção 1, que é elementos pré-textuais. Seção 2, que é o restante do corpo do trabalho. Tá? Então, vou jogar aqui uma quebra de seção. Clicou, ó. Deu uma quebra de seção. Então, tem o sumário. Geralmente, ele inclui uma página em branco aqui, tá? Ignora essa página em branco, dá um backspace, que vai voltar lá para onde estava, tá? Deixa eu subir aqui essa introdução para o início da folha. Sempre que vocês derem a quebra de seção, vai acontecer isso, tá? Então, ele quebra e ele inclui uma espécie de página em branco. Mas aí vocês dão um backspace para devolver aí o título, né, o trabalho de vocês para o início da página aqui. Então, beleza. Como que eu faço a inserção de número agora? Clica no rodapé da introdução, quer dizer, do rodapé não, do cabeçalho da introdução, e aqui vocês observem, ó. Estão vendo? Agora, rodapé seção 1 e cabeçalho seção 2. Viu que não está mais como rodapé seção 1 e cabeçalho seção 1? Né? Então, dividiu agora. A gente tem 2 seções. Quando você fez essa divisão, né, quando você inseriu uma seção, uma quebra de seção, e você clicou 2 vezes aqui no cabeçalho, olha para onde foi. Abriu a guia cabeçalho, e na guia cabeçalho e rodapé está selecionado vincular ao anterior. Ó, tá vendo que está destacado ali? Se você olhar aqui no cantinho, ó, realmente é isso que está escrito. Ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Realmente, quando você olha aqui no cantinho do cabeçalho, está escrito mesmo que a seção anterior. Por quê? Porque isso aqui está vinculado. Então, a gente tem que tirar isso. Então, a gente clica aqui, né, e tira esse vínculo. Então, mostrando de novo. Estou com o documento aqui normal, tá? Aqui. Estou com um documento aqui normal na minha introdução. Você vai clicar no cabeçalho, aqui nesse espaço em branco, 2 vezes.
E aqui, ó, tá vendo que está selecionado a página inicial. Mas quando você clica 2 vezes no cabeçalho, vai abrir a aba de cabeçalho, que aqui, ó, ela não existe, tá vendo? Ó? Só observar. Não achem estranho, é normal isso. Então, clicou aqui no cabeçalho 2 vezes, ó, surgiu cabeçalho e rodapé. E aqui aparece vincular ao anterior, mesmo que a seção anterior. O que significa? Se eu inserir um número aqui, ele vai inserir número 1 lá na capa do trabalho. Então, não posso deixar vinculado ao anterior. Eu tiro isso, ó. Clicou, sumiu. Então, ó, desapareceu a mensagem aqui no cantinho. O truque é esse, tá? Lembrar de tirar o vincular à seção anterior e lembrar que tem a mensagem aqui se tiver vinculado. Agora, vamos lá. Feito isso, é nesse mesmo espaço, né, que você vai inserir o número da página. Então, é só vir aqui, ó, nesse canto. Cabeçalho e rodapé, ó, vocês veem número de página. Clicou em número de página, vocês vão colocar no início da página, e aí tem todos esses modelos. Ó, modelo 1, 2 e 3. A ABNT, ela pede para colocar na formatação 3, tá? Isso daí nunca mudou. Então, isso é uma coisa que, de repente, uma faculdade ou a escola não pode chegar e falar, não, coloca o número no canto esquerdo. Não, você não muda a norma da ABNT, né? Você segue o padrão. Então, a gente coloca a numeração aqui, ó, no canto superior direito, tá? Então, lembrando, no mesmo local aqui onde a gente está, desvinculou, vem aqui em número de página e clica, né? Abriu início da página, vem na opção 3. Clicou. Olha lá, apareceu o número. Ah, professor, mas é o número 4, né? A gente sabe que a introdução, ela começa em 3. Como é que você altera isso? No mesmo lugar, galera. Selecionou aqui, clicou 2 vezes no número, volta lá em número de página, e vai aqui, ó, onde está escrito formatar número de página. Clica nele, aí ele vai te abrir essas opções. Não esquenta com o restante, é só vir aqui, ó. Clicar em iniciar em. Iniciar em, você vai dizer em que número começa, tá? Porque aqui, ó, estava continuar da sessão anterior. Então, a gente não quer que continue. Iniciar em, selecionou ali. Iniciar em 1? Não. Iniciar em 3. Lembrando que a capa não conta, né? Então, capa não conta, folha de rosto é 1, sumário é 2, introdução é 3. Dá um OK. Olha lá, alterou. Vamos ver se deu certo? Clica de novo na página, ó, tá lá numerado 3, e sumário não tem número, folha de rosto não tem número, capa não tem número, tá? Então, nossa numeração, ela começa no lugar certinho, que é justamente ali no texto introdução. Clica 2 vezes só para confirmar se está em Arial. Ó, está em Calibri. Cliquei 2 vezes no número, vamos colocar ele em Arial. Fechou. Formatado, ó, 3. O teste 2, vamos colocar como teste 1, já que eu transformei o teste 1 em introdução, né? Então, teste 1 está na página 4. E a bibliografia, ela vai ficar aqui na página 5, então. Deixa eu escrever aqui bibliografia. Bibliografia. Sempre Arial, tá? Arial 12. Fechou. Então, basicamente, a gente tem aí um trabalho, gente, que ele está formatado, né? Aí, ó, por exemplo, o sumário, ele vai aumentar toda vez que a gente introduzir texto ou fizer alteração. Agora vocês vão falar, ó, observaram o meu sumário aqui como ele está incoerente? Aqui o sumário ele está com teste 1, teste 2. Mas aqui eu já modifiquei o primeiro texto para introdução
e o segundo texto para teste 1. Perceberam isso? Então, o que eu faço agora? Eu vou escrever aqui na introdução? Lógico que não, ó. Ele está em sumário automático, eu só clico aqui e vou nessa exclamaçãozinha aqui, ó, onde está escrito. Deixa eu aumentar para vocês. Ó, o que eu estou falando aqui. O texto que era teste 1, eu transformei em introdução, né, como está aqui. E o que era teste 2, eu coloquei em teste 1 como texto 1, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho no sumário, como ele é automático, clico no sumário e venho, ó, atualizar sumário. Clique em atualizar, ele faz isso automaticamente, ó. Então, já tenho introdução e o primeiro texto ali, ó, o teste 1, né? Deixa eu minimizar agora para vocês verem. Tá certo? Ó. Então, essa é a vantagem do sumário automático. E façam sumário automático, galera. Se vocês não fizerem, cara, toda alteração de título, toda alteração de página que vocês fizerem, vai ser uma dor de cabeça para vocês ficarem vindo aqui toda hora e alterando. Porque tem que escrever no mesmo padrão, no mesmo estilo, né? Então, tomem cuidado com isso. Façam sumário automático, tá bom?